Olá, eu sou a Filomena Avelino, mãe de 3 filhos e sou pasteleira. Olá, Filomena Avelino. Esta entrevista é para saber um pouco mais sobre a sua opinião, relativamente ao uso dos ecrãs e contrastando também com a saúde mental. Quando está com os seus filhos, quantas vezes é que interrompe, por exemplo, um momento para ver uma notificação no seu próprio telemóvel? Inconscientemente algumas. Se estou com os meus filhos, tipo numa refeição, em reunião, se for numa refeição, não vejo o telemóvel. Mas se estivermos no sofá sentados, descontraídos, a falarmos ou a ver qualquer série na televisão, algumas vezes sim, estou ao telefone a ver notificação, a fazer só scroll, sim, algumas. E considera-se dependente das redes sociais ou do ecrã, por exemplo, para trabalhar ou até mesmo para relaxar? Dependente, mas sim, uma parte eu posso dizer que sim, porque eu trabalho com redes sociais, o trabalho que eu faço necessito fazer publicações algumas vezes e muitas vezes entro no Instagram, é mais o aplicativo que eu uso, e sim, uso algumas vezes. Como é que lidaria se o seu filho lhe confiscasse o telemóvel? Bem, porque já algumas vezes fui trabalhar esquecendo o telemóvel em casa e nem por isso me senti como se me faltasse alguma coisa. Por isso, bem, Ok. E o telemóvel é a primeira coisa que vê ao acordar e a última antes de dormir? algumas vezes, mas normalmente não. A primeira coisa que eu tiro ao acordar é sempre a Bíblia. E ao dormir também, a última coisa que eu quero sempre pegar, que eu pego, é a Bíblia, para ir dormir com uma mente mais relaxada. Mas não vou negar que em algumas vezes, antes de eu dormir, mesmo depois de ler a Bíblia, às vezes tenho a tentação de mexer no telefone e ver qualquer coisa. E que impacto é que acha que isso tem no seu bem-estar, isso de olhar o telemóvel logo ao acordar ou logo antes de dormir? Muito negativo, porque isso vai interferir muito no meu dia, da maneira como o meu dia vai correr. Há dias em que eu, se for a primeira coisa a mexer no telemóvel quando eu acordo ou quando vou dormir, normalmente já vou dormir, a minha mente já canaliza a última coisa que eu vi no telemóvel. Então já não vou ter um sono tão tranquilo. Isto tem impacto no meu sono. Ao acordar, se for a primeira coisa que eu vou ver logo o telemóvel, também já tem algum impacto porque já vou ter um dia, uma manhã um bocadinho agitada Uhum. e sem grande concentração. Já quando eu acordo a fazer meditação, tenho mais concentração. Ok. E quais são, assim, relativamente aos seus filhos, quais são os sinais comportamentais que mais a preocupam quando algum dos seus filhos, relativamente ao uso que os seus filhos fazem com as redes sociais ou com videojogos ou telemóvel, quais são os sinais que mais a preocupam? Olha, o meu filho caçula é a pessoa que passa muito tempo nas redes sociais, o de 15 anos. Mas isso preocupa-me porque tem impacto na maneira como ele vai assimilar a matéria na escola. E não só. Porque por vezes ele está tão concentrado nas redes sociais que eu posso chamar por ele e ele simplesmente não ouve. Simplesmente não ouve. E isto tem um impacto muito negativo. E então, por vezes, dou por mim a chegar, desligar, receber tudo, para que ele possa estar então atento de que está a ser chamado. Então, para si, a maior preocupação é o desenvolvimento na escola. Sim, na escola. E quando impõe limites de tempo, como é que faz? Conversa com os seus filhos sobre a saúde mental, a saúde mental relativamente aos ecrãs, ou dá um castigo? Como é que gera isto do limite de tempo? Converso, explico a ele que isso é prejudicial, faz mal ao cérebro, faz mal à visão, até porque ele já tem problema de visão,
faz mal à visão e só vai aumentar mais a visão dele. E quando é assim, eu estipulo limites. Só pode estar ali das X às X horas. Mais do que isso, não. Se eu te encontrar ali, vais ter problemas comigo. E então, normalmente é assim: estipulo um tempo, normalmente digo umas 2 horas o máximo. Fica aí 2 horas o máximo e sai daí, vai ler um livro, vai escrever alguma coisa. É o que eu mais converso com eles. Voltando aqui um pouco para si, já sentiu que perdeu alguma fase importante do crescimento dos seus filhos por estar no seu próprio ecrã, no telemóvel, alguma Não, coisa assim? não, não. Também eu não sou tão dependente assim a ponto de perder esse tipo de coisa, não, não. Eu sou uma pessoa que lido muito bem com as tecnologias. Tanto é que há dias em que eu não entro nas redes sociais, não publico nada. Lido muito bem com isto. Até porque eu estou numa fase em que vivi muito tempo que eu presenciei sem ter telemóvel, sem ter redes sociais, e depois passei então para a fase de ter o telemóvel, redes sociais, e então consigo lidar isso com isto muito bem. Ok. Ah, a PSD, ela fez uma proposta sobre proibir as redes sociais a menores de 16 anos sem autorização parental. E nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião sobre isto, a proibição de redes sociais a menores de 16 anos. Acha que é algo execuível ou não é necessário? Eu acho que sim, eu acho que é benéfico para eles. Se forem proibidos menores de 16 anos de não acederem às redes sociais, isso vai ser muito bom para eles, visto que o desenvolvimento deles vai melhorar, porque até porque quando eles estão nas redes sociais, eles não estão a tirar a maior parte das vezes nada de bom. Só estão aí a fazer scroll, e mais viciados eles vão ficando e sem aprender nada. Têm, como é que eu posso dizer, a mente muito dispersa. Uhum. Ficam com a mente muito dispersa. E com esta proibição vai fazer com que eles se concentrem mais, brinquem entre amigos, coisas que hoje em dia já não acontecem, conversem com a pessoa que está ao lado, ao invés de só de estar a conversar nas redes sociais, e então eu acho muito benéfico isto. E se tivesse que implementar, por exemplo, um domingo sem tecnologias na sua casa para Ai, era todos, ótimo. incluindo até os pais? Era ótimo. A sério. Eu se calhar até vou fazer isso. Era ótimo. Um domingo sem telemóvel, sem ninguém mexer no telemóvel. Era muito, muito bom, porque isto vai trazer união entre a família, vai trazer conversas familiares e consegue-se se olhar olho nos olhos e ter uma conversa franca, consegue-se ter mais intimidade com a família, e então um domingo sem tecnologias seria muito bom mesmo. Muito obrigada pela sua contribuição. Nós chegamos então ao fim da nossa entrevista e até a próxima. Eu é que agradeço. Obrigada. Ora,